Voltei! Olá, queridinhos! E eu voltei para falar sobre minhas leituras do mês de fevereiro. Então vamos lá. Eu vou tentar ser breve para poder falar assim, os aspectos que eu gostei e que eu não gostei na leitura. A primeira leitura do mês de fevereiro foi essa. O Namorado do Papai Ronca, do Plínio Camilo, editado pelo selo Prólogo e Instituto Mundo Mudano. Foi uma leitura que eu fiz no Kindle. Foi um livro assim que eu fiquei sabendo dele através de um outro canal no YouTube. E eu resolvi ler para poder incrementar um pouco a quantidade de livros lidos no mês. E daqui a pouco vocês vão saber por quê. Esse livro trata de uma família. A família é formada pelo Dante, seu pai, o Heitor. E o Dante morava com a mãe Bárbara em São Paulo. E ela resolve ir para Milão para poder fazer um curso na área dela, que ela trabalha com moda. E então o Dante vai ter que sair de São Paulo para passar uma temporada com o pai no interior, cidade chamada Procópio, que é lá onde vive o pai, os familiares do pai, etc. E aí ele vai ter que lidar com essa mudança e também lidar com o estranhamento de algumas pessoas, colegas na escola, em relação à sexualidade do pai dele. O pai dele tem um namorado chamado Ademar, que é advogado. E o Heitor, que é professor de história, também passa por uma série de problemas por conta da orientação sexual dele. E é um livro rápido de ler, essa é a vantagem dele, é rápido de ler, e o que é legal é a forma como o autor colocou as questões do Dante no livro, né? O Dante teve uma formação muito adequada para a época que nós estamos vivendo, né? Onde se procura prezar pelo respeito, as diferenças e tudo mais. Então ele lida bem com o fato de o pai dele ser homossexual e também lida de uma certa forma tranquila com essas outras questões. Então isso é interessante porque é um livro infanto-juvenil, com uma linguagem bem acessível, que pode ser lido por qualquer um, né? Pelo pai, pela mãe. E ele trata de respeito, as pessoas têm que respeitar as outras como elas são e não cabe a ninguém fazer certo tipo de julgamento. Tem um gato no meu colo, por isso que às vezes eu me distraio aqui um pouquinho. É uma leitura, assim, que vale a pena, ela é rápida, eu li, assim, em pouquíssimo tempo, foram intervalos curtos de tempo. Então, assim, rapidinho lê antes de dormir, na hora que acorda, lê um pouquinho, logo termina a leitura. Bem agradável, bem fácil de ler. O que eu não gostei é porque tem algumas partes que passaram batido na revisão. Então tem algumas coisinhas, algumas temáticas, porque eu, por exemplo, eu não gosto de futebol. Então, essas partes assim que ele dava com futebol, dava menos atenção, dava mais atenção à questão do Dante mesmo, de como ele lidava com toda essa mudança que aconteceu na vida dele. E o final do livro é um final bem legal, assim. Acontecem outras histórias paralelas que influenciam e se resolvem, e é um final de livro bem bacana. A segunda leitura, aí sim, foi uma leitura mais difícil, que me demandou bastante tempo e acabou fazendo com que eu não lesse mais muita coisa, que foi Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos, A Vida de Philip K. Dick. Quem me acompanha lá no blog sabe que o Philip K. Dick atualmente é o meu autor de ficção científica favorito. E eu já tinha lido O Homem do Castelo Alto, já tinha lido o livro Vales, já tinha lido o Android Sonho com Ovelhas Elétricas. E sabendo um pouco já sobre a vida do cara, eu resolvi já pegar uma biografia dele para poder ler e saber um pouco mais sobre a história de vida dele. Então nessa biografia, editada aqui pela editora Aleph, o Emmanuel Carrère, que é um autor francês e fã também do Philip K. Dick, vai começar a narrar a história dele desde o nascimento. Que ele passou por uma tragédia, da perda da irmã gêmea dele,
né? A mãe dele teve gêmeos, a irmã dele faleceu 2 meses depois por desnutrição, porque a mãe não recebeu orientação direito para saber se a amamentação era suficiente, se não era, se tinha que complementar ou não, e a menina acabou morrendo. E quando ela foi enterrada, eles já fizeram o túmulo com a lápide pronta para os dois. Então, desde o enterro da irmã dele, o túmulo dele já está pronto lá com o nome dele e o ano do nascimento. Mas ele sobreviveu, obviamente. Todos nós sabemos que ele foi um dos autores de ficção científicas mais prolíficos da história. Ele escreveu, sei lá, trocentos romances, mais de 200 contos. Ele teve uma produtividade assim impressionante. Obviamente, essa produtividade dele foi turbinada por uso de drogas, né? Então ele usava drogas e tinha esquizofrenia, uma série de problemas. Passou por vários casamentos, foram 5 casamentos. Então o Emmanuel Carrère vai contando a história dele e relacionando a história dele com as obras, porque as obras dele têm muito a ver com o momento de vida pelo qual ele estava passando. E é muito interessante o livro nesse aspecto, porque você compreende o que está por trás da obra, né? O que o autor estava sentindo, o que se pensa que ele estava sentindo quando ele escreveu aquela obra de ficção. Não foi uma leitura fácil assim também, porque em algumas partes eu fiquei bem perdidão, assim, meio perdidaço na verdade. Me perdi muito em alguns aspectos do livro, porque o autor começava a viajar e de repente ele estava falando, narrando a história, de repente começa uma história em primeira pessoa e aí você não sabe se é o autor que estava falando, se era o Philip K. Dick, depois você identifica que é o Philip K. Dick, mas sim, é uma leitura interessante, até porque a vida do Philip K. Dick foi uma vida muito interessante, conturbadamente interessante. Então, isso não tem que se discutir. Agora, a dica que eu dou, o que eu achei uma desvantagem desse livro, é que como ele vai relacionando a vida dele com a obra, ele conta o enredo das obras, inclusive os finais. E isso me deixou bastante irritado. Como eu disse, eu só li até agora 3 livros dele, me resta ler vários outros. Como eu não sou uma pessoa que dá tanta importância assim para os spoilers, e apesar de ter ficado irritado, eu me resignei logo, e eu também não tenho uma memória muito boa, eu esqueço também rápido os spoilers. Mas para quem se importa bastante com isso e tem uma memória boa e lembra mais detalhes sobre o que leu depois de uma semana, vai achar esse aspecto. Então o conselho que eu dou é: leia esse livro depois de ler pelo menos as obras principais do Philip K. Dick. Como eu disse lá no blog, tomem cuidado antes de decidir ler essa biografia. Mas, como eu sempre digo, sempre ler é muito bom. Foi uma leitura muito boa. Agora eu vou começar a ler outros livros dele com outros olhos, né? Já esqueci os spoilers. E é isso. Recomendo, vale a pena. Então é isso, essas foram as 2 leituras do mês de fevereiro. Foram poucas leituras mesmo, mas foram boas leituras. E espero encontrar vocês em breve. Até mais. Tchau. Deixa o carro sair.